Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai conhecer como jogava o time do Parma da temporada 98-99. Nos anos 90, a Parmalat começou a investir muito dinheiro no futebol e o Parma era o time da cidade e ali estava indo o investimento. O investimento foi tanto que o time deixou de ser um time pequeno para se tornar um protagonista na Itália. E dos 8 títulos que tem na história do clube, 7 deles foi conquistado nos anos 90 com a gestão da Parmalat. E o ápice desse time foi exatamente na temporada 98-99, que conquistou a Copa da UEFA e também a Copa da Itália. Por pouco também não sagrou-se campeão italiano. E olha que naquela época o campeonato italiano era a Premier League da época, tinha os melhores times, a Juventus sempre forte, com Zidane e companhia, os dois times de Milão sempre muito bons, os dois times da capital estavam com grandes elencos. E até Fiorentina e Udinese eram times que brigavam por grandes posições no campeonato. Na Copa da Itália, o Parma superou a Fiorentina na final, em 2 jogos eletrizantes, que terminaram 1-1 e 2-2. Sendo campeão por causa da regra de ter feito mais gols fora de casa. E ainda na Copa da UEFA, a atual Europa League, que na época era toda em mata-mata, não tinha a fase de grupos como tem hoje, o Parma fez algumas partidas épicas, como nas quartas de finais, quando superou o Bordeaux, perdeu a primeira partida por 2-1 na França e fez um humilhante 6-0 dentro de casa, com show de Enrico Chiesa, o pai de Federico Chiesa, e Crespo, que marcaram 2 gols cada. Nas semifinais, venceu o Atlético de Madrid, que na época tinha Juninho Paulista, dentro e fora de casa. A grande final ocorreu na Rússia, e o adversário era o Olympique de Marselha, que nos anos 90 estava em grande momento, até uma Champions havia conquistado. E o time italiano não tomou conhecimento, fez 3-0 e venceu a Copa da UEFA pela segunda vez na sua história, já que havia vencido na temporada 95-96 também. O treinador daquela equipe magnífica era Alberto Malesani, que antes de chegar ao Parma havia feito um bom trabalho na Fiorentina. Então comandou o time da Parmalat nas temporadas 98-99, 99-2000 e 2000-2001. Escalava aquela equipe de 2 formas diferentes. Uma era em um 4-4-2 tradicional, com os 2 laterais com função primordial de defender, mas que chegavam bem ao ataque se necessário. Até Thuram, que sempre se destacou pela forte marcação, tinha boas subidas no ataque pela direita. Um volante bem fixado, à frente da defesa, outro volante que costumava sair um pouco mais para o jogo, mas ambos levavam grande perigo ao chegar à linha ofensiva, até porque tinham um bom chute. 2 meias de criação, que jogavam um pouco mais abertos, um atacante de movimentação e um centroavante. A outra forma de jogar foi a que mais se repetiu na temporada, um 3-5-2, com 2 dos 3 zagueiros bem fixados, e um que era Thuram, que atuava mais pela direita, subindo discretamente em apoios, como lateral pela direita. Dessa forma, um dos volantes, ou o meia-direita, recuava um pouco nas subidas que Thuram dava, o que era de certa forma algo que pegava muitas vezes o time adversário de surpresa. Os mesmos 2 volantes que atuavam no 4-4-2 continuavam nessa formação de 3-5-2, atuando da mesma forma. Um meia jogava pela ponta direita como lateral, e outro da mesma forma pela ponta esquerda. Um dos meias nessa formação era sacado do time e assim apenas um articulador de ofício ficava centralizado. Dessa forma, os volantes acabavam participando mais do jogo ofensivo. Na frente, os mesmos 2 atacantes, um de mais movimentação e outro que era um centroavante. E era um time que trabalhava bem a bola, sabia investir em contra-ataques, mas seu ponto forte era realmente ter o controle do jogo e criar as oportunidades sem tanta pressa. Mas como tinha bons pensadores no meio de campo, conseguia encontrar espaços com facilidade, fazendo a bola chegar sempre até o centroavante. Por ser muito bem treinado, ainda era um time que mostrava algumas jogadas ensaiadas e muito entrosamento em campo. Por ter jogadores velozes e inteligentes do meio para frente, acabava encontrando muitos gols, exercendo uma pressão, ao ver apuros na defesa adversária. Como todo grande time, começa com um grande goleiro, o Parma não só tinha um goleiro muito bom, mas sim o melhor, Didi Buffon. Em um time cheio de estrelas contratadas pela Parmalat, Buffon ia na contramão da filosofia do Parma na época, sendo um jogador formado na base. Didi era tão espetacular que logo aos 18 anos assumiu a titularidade e não saiu mais do time principal. Sua qualidade era indiscutível, obviamente, mas na temporada em questão ele foi sensacional, com partidas iluminadas e defesas monstruosas. Jogou 51 vezes na temporada 98-99, sendo essa a temporada que mais jogos disputou na carreira. Ficou até onde deu no Parma,
mas a vontade de conquistar títulos lhe conduziu até a Juve em 2001. E aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Conquistou inúmeros campeonatos, foi o melhor goleiro do mundo e até o melhor goleiro da história na visão de muitas pessoas. Aos 43 anos de idade retornou ao Parma e possivelmente encerrará sua carreira vestindo a camisa do seu time de coração. Como zagueiro mais pela direita, o francês Lilian Thuram jogava. Outro jogador que, assim como Buffon, foi um dos melhores da história na sua posição e que quando o time atuava em um 4-4-2, ele jogava como lateral. Atuou em 53 partidas naquela temporada, números incríveis para um defensor, já que o normal é receber muitos cartões e ficar suspenso. Mas Thuram recebeu apenas 2 cartões na temporada inteira, destacando-se pela perfeição nos botes, roubadas de bola e na marcação pelo seu setor. Junto de seu amigo Buffon, foi para a Juventus em 2001 e lá também brilhou. O zagueiro central era o argentino Sensini, um dos melhores zagueiros dos anos 90 no futebol mundial. Completo, que tinha grande visão de jogo e iniciava jogadas muitas vezes. Podia atuar como líbero e até como volante no time de Malesani. Foi um ícone do Parma nos anos 90, destacava-se também por marcar muitos gols e não era um zagueiro muito alto, ele tinha apenas 1,78 m, mas tinha uma impulsão incrível. Era um dos mais experientes do grupo na temporada em questão, com 32 anos e com a braçadeira de capitão sempre no braço. O zagueiro que fechava a defesa e atuava mais pela esquerda do campo era Fábio Cannavaro, o único zagueiro a receber o prêmio de melhor do mundo até hoje. Defensor técnico, com uma impulsão incrível e um tempo de bola fantástico. Cannavaro ainda ficou um ano a mais no time do que Thuram e Buffon, saindo só em 2002 do clube e indo para a Inter de Milão. Diferente de seus companheiros de posição, era um jogador que chegava mais firme e foi suspenso muitas vezes na temporada. Dessa forma, Luigi Sartor acabou sendo seu substituto nessas ocasiões, e sempre que entrou, deu conta do recado, com atuações regulares, mas era um zagueiro bem grosso. Alain Bogossian era um volante que ficava mais pela direita, e que tinha um pouco mais de liberdade para subir ao ataque e finalizar. Ele marcou 5 gols na temporada, justamente porque finalizava muito bem, e tinha um bom chute. Era muito eficiente na marcação e nos passes. Stefano Fiori, na época, era um garoto ainda, e jogava como uma espécie de segundo volante, pintando no time às vezes no lugar de Bogossian. Jogador de grande técnica, bom passe e velocidade, mas que como volante não conseguia se firmar. Na temporada seguinte foi para o Udinese e lá encontrou sua posição, como meia direito, brilhando mais tarde na Lazio e até na seleção italiana. Jogou algumas partidas, marcou até 2 gols e fez parte desse grande time do Parma. Dino Baggio era o outro volante, e era mais marcador, subia pouco ao ataque, mas era outro jogador completo, que reunia tudo que um volante de ofício precisava. Jogador de incrível força física, era um dos símbolos da raça desse time. Se doava demais em campo, com mais um ano só no Parma e em seguida transferiu-se para Lazio, onde não conseguiu obter o mesmo sucesso e acabou sendo reserva de luxo. Na meia direita, que também podia ser um lateral direito, Diego Fuser atuava. Na posição original do time, a função era para ser um meia direita, mas como o Fuser muitas vezes cobria as investidas de Thuram na posição, ele fazia uma dupla função, então recuando um pouco. Tecnicamente, não era um jogador brilhante, mas fazia a função de maneira impecável, de acordo com o que o treinador queria. Anotou 8 gols naquela temporada, inclusive até um hat-trick na partida Empoli 3, Parma 5. O croata Mario Stanic atuou em algumas partidas nessa posição também, e era outro ótimo jogador, para evidenciar o incrível elenco de qualidade que o Parma de 98-99 tinha. Antônio Benarrivo era o titular no começo da temporada na lateral esquerda. Ele que podia também jogar na lateral direita, mas havia se firmado no lado esquerdo do campo. Era um lateral mais marcador, não era tão forte nas subidas e teve até uma lesão do meio para o final da temporada. Paolo Vanoli assumiu a posição e deu mais qualidade técnica ao time pelo setor, com apoios de grande qualidade, assistências e até belos e importantes gols, marcando inclusive o gol do título na final da Copa da Itália, e ainda também anotando um gol na final da Copa da UEFA. O maestro e meio ofensivo da equipe era o argentino Sebastião Veron, que tinha feito grandes temporadas na Sampdoria e chegava ao Parma para sua primeira e única temporada. Sua qualidade é indiscutível, um meia completo, que podia jogar como volante, camisa 10 ou até segundo volante, com um passe perfeito, lançamentos de qualidade e chutes potentes. Marcou 4 gols e jogou quase todas as partidas da temporada. Foi para Lazio no ano seguinte e deixou muita saudade no time do Parma. Outro jogador que veio da Sampdoria para o Parma foi Enrico Chiesa, e ele já havia feito 2 boas temporadas pelo Parma antes da temporada 98-99.
Mas essa em questão foi ainda mais especial, pois além dos títulos e do bom futebol foi artilheiro da Copa da UEFA com 8 gols anotados. Atacante que tinha o futebol até semelhante ao do seu filho, Federico Chiesa, mas com um poder de finalização ainda maior. Marcava belos gols, caía pelos lados do campo, criando jogadas e voltava para buscar o jogo, fazendo uma espécie de segundo atacante. Saiu na temporada seguinte para a Fiorentina e lá tornou-se ídolo. Outro atacante era o garoto na época Hernan Crespo, que tinha 23 anos. Crespo sempre foi um dos melhores finalizadores de sua época, jogador com recursos incríveis, e na temporada 98-99 estava fedendo a gol. Anotava gols de tudo quanto é jeito, de voleio, de fora da área, de letra, até sem querer. Enfim, era tocar a bola nele que a chance era grande de ser abraçado depois. Foi o artilheiro da Copa da Itália com 6 gols e o artilheiro do Parma na Série A com 16. Na falta de um dos dois atacantes, o veterano argentino Abel Balbo era a opção no banco. Outro atleta de excelente finalização, que chutava bem com as duas pernas e tinha ótima presença de área. Marcou 12 gols na temporada, mesmo sem ser titular, e no ano seguinte saiu do Parma. Quando jogava com Chiesa, ocupava o lugar de Crespo normalmente. Quando Chiesa era desfalque e jogava junto com Crespo, era Crespo que fazia a função do atacante de movimentação. O fato de não conquistar o Scudetto fez com que alguns jogadores que almejavam títulos grandes em suas carreiras começassem a abandonar o time. O Parma até lucrou com a venda desses jogadores, mas a reposição não conseguiu ser tão boa. A Parmalat investia dinheiro, contratava bons jogadores, mas não encaixava o time que encaixou nos anos 90, em especial o da temporada 98-99. Dessa forma, a equipe começou a não brigar mais por títulos nem na Itália e nem em competições europeias. Para piorar, em 2003 foi pedida a falência fraudulenta da Parmalat. Foi descoberto que o dono da multinacional e seus sócios inflavam os lucros da empresa artificialmente. Havia um rombo de 14 bilhões de euros da empresa, e dessa forma o clube perdeu seu financiador, no qual ficou totalmente dependente para conseguir manter os bons jogadores, e aí foi ladeira abaixo, caindo divisões e nunca mais voltando a ser uma grande equipe da Itália. Mas o legado deixado pela Parmalat no time do Parma ficou, e essa equipe se tornou inesquecível, trazendo muita alegria para a cidade de Parma nos anos 90. Então, amigos, se tiverem mais alguma sugestão de outro time aí que brilhou aí por um período tanto na Europa como no Brasil, é só dizer aqui que eu posso vir a estudar e fazer esse time. Eu espero que tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal e também curtam esse vídeo para me ajudar. Muito obrigado pela atenção e um abraço.